Então voltamos só para completar a pauta sobre Dias Toffoli, que está dando o que falar. É o seguinte, a diretoria da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, deverá se reunir até o próximo dia 10 de dezembro para decidir se avançará no órgão a tramitação de um pedido de impeachment contra Dias Toffoli. Na semana passada, o Instituto Nacional de Advocacia pediu a Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a elaboração de um pedido ao Senado para destituir o presidente do STF, pela tentativa de acessar relatórios da Receita Federal e do ex-COAF, da Unidade de Inteligência Financeira, sobre 600 mil pessoas. O presidente da OAB vai se reunir com o vice Luiz Viana Queiroz, o tesoureiro José Augusto Araújo de Noronha, o secretário-geral José Alberto Simonetti e o secretário adjunto Ari Raguian Neto, para decidir se leva o pedido do INAD, Instituto Nacional de Advocacia, ao Conselho Federal, órgão máximo de deliberação, que se reúne no próximo dia 10. Vale lembrar que a deputada estadual Janaína Pascoal e membros do Ministério Público protocolaram no Senado Federal um aditamento ao pedido de impeachment de Dias Toffoli. No documento, eles também afirmam que houve crime a partir do momento que determinou o envio de dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, referindo-se ao pedido do ministro para envio de dados do antigo COAF ao Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade, como eu estava comentando quando a gente deu essa notícia pela primeira vez sobre o pedido do INAD, a OAB é presidida pelo Felipe Santa Cruz, que foi candidato a vereador no meu Rio de Janeiro pelo PT, que é um sujeito com históricas declarações de ataque ao juiz Sérgio Moro, à Lava Jato, que está sempre junto dessa turma que fica atacando o combate em exercício de corrupção no Brasil, né? Porque é muito fácil defender a abstração, né? Não, nós todos somos a favor do combate à corrupção. Aí vem o combate propriamente dito e eles se posicionam contra. Então, assim, o Toffoli tendo saído da própria advocacia do PT, fica parecendo que eles vão tentar botar panos quentes e esse pedido de impeachment não vai sair, Zé. Nós estamos numa crise, inclusive, de representação, que a Ordem dos Advogados do Brasil não representa os advogados do Brasil. É muito estranho. E a própria OAB é questionada hoje nacionalmente, se transformou num gigante aqui, tem um prédio inteiro aqui em Brasília. A exemplo daquele imposto que a gente pagava obrigatoriamente, a OAB exige dos seus filiados, e não há como praticar a advocacia no Brasil sem pagar os tributos à OAB. E a OAB exige o pagamento pontual ali, senão suspende a OAB do advogado, que é a carteira do advogado, né? E criou um monopólio muito esquisito e estranho para o Brasil, muito estranho. E ali estão poderosos, né? Porque tem dinheiro, porque tem agência de publicidade, tem uma assessoria muito grande, e agora caiu num processo contra os próprios advogados. O presidente Santa Cruz nem colocou isso em votação. Era o papel dele de levar o assunto para os conselheiros, para que eles decidissem, ou pelo menos o próprio presidente defendesse o arquivamento, mas que decidisse. Ele não levou o assunto. O Senado Federal já recebeu mais de 30 pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Toffoli e Gilmar Mendes são os campeões desses pedidos de impeachment, né? E te digo, a pressão está alta, a represa está aumentando e eu vou insistir, não está longe um dia em que o plenário do Senado Federal vai pelo menos se reunir para julgar ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou antevendo esta possibilidade, não demora muito. O presidente do Senado não vai conseguir segurar uma pressão tão grande e a barragem que está se formando com relação à análise, pelo menos análise, para os ministros do Supremo entenderem que eles não estão solteiros no mundo, que eles dependem de uma conjuntura legal e institucional. E isso vai acabar acontecendo no plenário do Senado Federal. Sobre a OAB, não representa os advogados do Brasil e o presidente nem colocou o assunto em votação na última reunião. Nós pensávamos que isso ia acontecer. Olha, a UNE e essa falta de representatividade é um fenômeno muito interessante, né? Ele vem se agravando agora e a gente precisa levar isso em conta.
A OAB não representa os advogados. A UNE não representa os estudantes. E o sindicato não representam as categorias. Eu lembro aqui de passagem que, eu só soube disso há pouco, por ocasião do meu, digamos, desentendimento com o advogado Glenn Greenwald, o Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, é esse o nome, se colocou ao lado dele e censurou a minha atitude, etc, etc. Quer dizer, o cara é americano, ele não é jornalista em lugar nenhum. Não é filiado a um sindicato que só tem como filiados os jornalistas que atuam no Estado de São Paulo. No entanto, o sindicato resolveu tomar uma atitude de que ninguém prestou a menor atenção, só soube agora, então não representa nada também. Como é que fica isso? Essas entidades vão desaparecer, e eu arrisco, com base nessas previsões aí do Zé Maria, que ainda nessa legislatura que termina em 2022 vai haver algum impeachment de ministro do Supremo. É isso aí. Eu escrevi um artigo na Veja em 7 de dezembro de 2015, intitulado, vocês podem achar na internet, Juristas, Católicos, Evangélicos, veja como o PT usa militantes para fazer propaganda contra o impeachment. Era o impeachment da Dilma Rousseff. E eu falava exatamente sobre isso que vocês estão abordando, que é você colocar militantes em entidades que supostamente representam todo um segmento da sociedade, e aí você usa essas entidades e as suas notas oficiais, os seus pronunciamentos, para disseminar e legitimar a narrativa do partido. Exatamente. Então o PT fez isso assim de uma forma tão avassaladora que nós precisamos de anos e anos de denúncias, né, Augusto? Denúncias no sentido jornalístico do termo, para mostrar para as pessoas que elas estavam sendo desinformadas por esse pessoal. Exatamente. Porque as pessoas achavam que, não, olha só, é um líder evangélico, não, é um líder católico, não, é um advogado, é uma entidade de juristas e tal. Aí eles criam até entidades, né, com aqueles nomes pomposos, né, juristas a favor da democracia, aquelas bonito, coisas todas. Para fingir que toda aquela categoria está apoiando a mesma ideia que o partido está apoiando. Isso faz parte de uma estratégia de dominação das narrativas circulantes, né? Então faz parte do domínio, da hegemonia cultural que depois resulta no poder político, ou poder político que vai atuando também para tomar o controle completo da cultura que já está parcialmente dominada e ajudou a eleger esses políticos. Então, isso foi feito durante muito tempo, ainda é feito, mesmo havendo nesse momento no país um governo à direita, com o presidente Jair Bolsonaro, ainda há várias entidades independentes e vários locais dentro do próprio seio do Estado que ainda estão cheios de militantes que, enfim, ajudam a legitimar a narrativa petista e da esquerda de um modo geral, né? É isso aí.